Hoje a gente vai trazer um assunto para vocês muito bacana. Não dá para fazer um treinamento continuado sem falar. Eu acho que vendas é 70% é treinamento, 30% é suor. Se não tiver treinamento, nós vamos, né? Falei com o meu convidado agora de manhã, depois eu apresentei para vocês, que é o seguinte, a lei de Murphy. Lead bom com corretor despreparado, né? Imagina, né? Chega aquele clientão e a gente não sabe efetivar o resultado da venda. Então, o que eu quero falar para vocês é o seguinte: vamos melhorar os nossos resultados, a maneira que a gente fica mais treinado, né? Eu vi um cara aí do basquete americano, o cara parece que ele é o é, maior cestinha dos últimos tempos, lá, esqueci o nome dele. Não sei se ele é do Chicago ou alguma coisa. Ele treina por dia, ele chega a fazer por dia em torno de 500 arremessos, todos os dias. E aí ele entra no jogo e faz uma cesta lá do meio da quadra. Ele faz uma cesta de costa. Aí o cara fala, pô, esse cara dá sorte, hein? Que sorte é essa? O cara faz 500 arremessos por dia, todos os dias. Leblon, Não é o Leblon, é um mais magrinho, do rosto fininho, que tem uma barbinha bem pequena, esqueci o nome dele. Depois a gente procurei. Não sei se é do Chicago. Não, ele não é de Chicago. Ele é de um time verde, camisa branca e verde. O Celtics. Eu não sei, só sei que ele deu trabalho no ano passado aí na NBA. Então, gente, nós precisamos de treinar, treinar, treinar sem parar, né? Eu não canso de falar. A internet está de graça. A gente aqui, a gente é o cara que dá aquela luzinha para você. Fala, pô, preciso falar isso. Então vamos lá, nós não temos perda de tempo. Eu sei que 10 horas nós vamos desligar para você ganhar dinheiro. Eu quero apresentar hoje, o meu convidado é o Derlan. Derlan, gente, todo mundo conhece, né? Derlan é da Bambu, é a empresa que faz a nossa impulsionamento, que cuida de toda a parte do marketing, realiza Brasil, junto com o Alex, né? E junto Isso. com a nossa amiga Ludmila, né? Nossa gerente de marketing. Então, gentilmente, obrigado, Erlan, por aceitar nosso convite. A gente fica imensamente agradecido, porque você é um cara que tem experiência e trouxe um tema assim. Eu falei, eu deixo o tema livre para você. E ele trouxe o que eu mais gosto. Porque será que nós estamos gerando lead ou não estamos aproveitando os leads? Porque se a gente pegar, nós vamos para Uberlândia no final do ano, aí a Ludmilla apresenta aquele super relatório, né? Tantos leads e tal e tal. Eu falei, caramba, é muito lead, né? Então, lead a gente gera, né? Mas será que a gente aproveita? Como é que a gente melhora isso? Aí vamos trazer isso da parte corporativa para a parte individual do corretor, né? Que é o que interessa aqui. Nós queremos que você comece, cada célula comece a fazer o serviço de casa, aprender mais para que as equipes melhorem, né? As praças melhorem. Então, vamos traduzir todo esse nosso conhecimento para você, corretor. Como você transformar, eu falo, como você transformar prospect, né? Nem é lead, né? Prospect, né? Em cliente. A Bambu e nós aqui fazemos a parte de trazer o prospect para lead, né? E você, corretor, tem que pegar esse lead e fazer ele um cliente, né? Um contrato assinado. Leila, bem-vindo, a palavra é sua, manda aí. E no final a gente abre a conversa. Vai comentando no chat aí, ajudando nós a transformar. Douglas está aqui, o cara do chat, respondendo também e dando uns briefs. Leila, me permite, tá? Quando eu quiser, eu assim, vou pedir Fica a à gentileza vontade. e vou dar o meu pitaco, né? Porque eu não aguento ficar calado, não. Tá bom? Bora Não, lá. Estamos com pode ficar à você aí. vontade aí, qualquer coisa você pode complementar. Queria agradecer pela oportunidade de estar conversando aqui com vocês. A gente já está indo para, eu acho, se eu não me engano, 10 anos já trabalhando com a Realiza. Desses 10 anos aí, se eu não me engano, já batemos mais de 300 mil leads que foram gerados e tem na base da Realiza. É muito lead. É muita gente interessada em comprar imóvel, né? Então, às vezes eu comento que muita gente, muito corretor, fica preocupado no lead. E é claro, é o primeiro passo para a venda acontecer, né? Mas
será que eu só preciso de lead, né? Então, eu queria compartilhar hoje com vocês um pouquinho sobre gestão de atendimento, sobre processo, que eu acho que isso é muito importante para a gente estar num processo de melhoria constante, né, contínua, porque não existe receita de bolo que vai funcionar sempre, a gente sempre tem que estar, como o Borella falou, em treinamento, em aperfeiçoamento, porque a gente tem que sair da rasura do conhecimento, né, ser raso, a gente precisa aprofundar, ter mais entendimento para que isso se transforme em vendas. E aí eu quero trazer aqui para vocês um pouquinho sobre gestão de atendimento. E aqui eu falo, né, falando um pouquinho de mim, acho que muita gente me conhece, mas para quem não me conhece, eu já tenho mais de 13 anos de experiência no mercado imobiliário. Dessa experiência, a gente, trabalhando com a Realiza, a gente desenvolveu o Realiza App. Lá atrás, junto com o Igor, a gente iniciou o projeto lá em Anápolis, depois expandiu para o restante do Brasil, né? E também eu sou um dos sócios do MB Summit, que é um evento feito para corretor de imóveis, que acontece por todo o Brasil. Também sou um dos fundadores do Imobility, que é um aplicativo para corretores de imóveis. Então, assim, nosso dia a dia aqui é contato diário com o corretor. Tudo que a gente faz é para o corretor e principalmente para o corretor vender mais. Tanto da parte de treinamento quanto da parte de tecnologia. Então, o nosso trabalho é esse, facilitar a vida do corretor. E aqui eu vou falar um pouco sobre, né, sobre essa gestão de atendimento, aonde se origina, né, esse processo. Ele começa ali na chegada do lead. E a gente sabe, né, vários tipos de forma de prospectar. Então, você pode criar campanhas de Facebook, né, faz um investimento pesado em geração de lead por praças, com atendimento inicial ali para o SDR, existe um volume grande mensal de lead gerado. Também tem outras, né, formas, que é a ligação ativa, né, através de lista fria, ações de rua, lista 100, está no stand de venda para receber o cliente. Então, existe uma infinidade de possibilidades para o lead chegar na mão do corretor. Só que a minha provocação hoje é, quando o lead chega para você, né, o que você faz? Então, eu falo que o corretor hoje tem facilidade para receber lead. Antigamente, não sei se o Borella é dessa época, eu lembro que era anúncio de imóveis era feito no jornal, no classificado. E aí você ficava esperando o telefone tocar, ou era o panfleto. Então, o acesso ao lead era difícil, era muito difícil. Só que quando esse lead chegava, a minha atenção para ele era uma dedicação muito grande. Com o passar do tempo, o acesso ao lead foi ficando mais fácil. Só que eu acho que, por ter mais facilidade de acesso ao lead, eu acho que foi ficando mais desafiador vender. É engraçado, né? Eu tenho facilidade de acessar mais pessoas, mais leads, mas parece que a venda ficou mais desafiadora. Então eu pergunto, né? Eu faço essa provocação: será que a gente precisa de mais leads para vender mais? Será que essa, normalmente, na maioria das vezes, é o que os corretores acham, que ele precisa de mais leads? Mas será que é isso mesmo? Né? Será que eu não preciso investir em relacionamentos, em processos, para que eu possa, aquilo que eu já tenho na mão hoje, eu posso transformar em vendas? Então é isso que eu queria conversar, né? Sobre essa questão de leads, quantidade de leads. E aí aqui a gente pega, tem alguns estudos de mercado que diz que a taxa de conversão de lead que é gerado do digital é apenas 1%. E isso aqui bate, a gente, hoje na Realiza, a gente tem uma taxa até um pouco maior. A gente tem mês que a gente chega a bater 1,3%, mas a média de mercado é 1%. E isso aqui é uma coisa que me incomoda, porque se a gente for olhar, o mercado imobiliário é um dos mercados menos eficientes nessa taxa de conversão. Um mercado que é similar ao mercado imobiliário, eu falo por causa do ticket médio, são as concessionárias. As concessionárias conseguem bater quase 4% na taxa de conversão. Eu olho esses números e eu vejo uma possibilidade de melhoria. Então, a gente tem uma margem de melhoria muito grande. Então, assim, ó, pensa comigo, se no mercado imobiliário hoje eu gero 100 leads e consigo vender, fazer uma venda,
Se a gente aproximar lá das concessionárias, que com mesmo 100 leads, eles geram quase 4 vendas. Se o mercado imobiliário conseguir, com os mesmos 100, ele chegar em 4 vendas, então com a mesma quantidade de lead, eu consigo vender mais. Então, eu acredito muito que existe pontos de melhoria, né? Então, isso passa por entender qual que é o seu processo diário de atendimento. Antes de um lead chegar, o que eu preciso fazer, né? Então, eu acredito que você precisa de processo. Processo é o que vai trazer organização para você melhorar os seus atendimentos. Então, quando o lead chega na sua mão, o que você faz? Você tem clareza? Se o lead não responder, o que você faz? Se o lead disse que só está olhando, só interessou no produto. Então, assim, qual que é o seu processo quando você recebe um lead na sua mão? E uma coisa que eu acho importante é o seguinte, isso aqui depende só de você. Isso não depende do seu gestor, isso não depende dos leads, se o lead é bom lá da campanha ou não é. Isso depende de você. É você que tem que se organizar e criar o seu processo, a sua rotina, você ter clareza e não ser, né, depender do dia. Se está fazendo sol, eu atendo de um jeito. Se está chovendo, eu atendo de outro. Eu preciso ter uma organização e um processo, porque a partir de um processo inicial, eu posso ir fazendo ajuste e melhorando ele. E com isso eu posso até ajudar outras pessoas, né? Quando eu tenho um processo validado, eu posso replicar ele. Então é importante você ter essa clareza. Então, como eu falei aqui, né? Você tem um processo definido quando o lead chega para você. Um exemplo, vou dar um exemplo aqui. O lead chegou. Quantas vezes você tenta contato com esse lead? Quando o lead não responde, você fez o primeiro contato, ele não respondeu. Quantas vezes você continua tentando contato? Tem corretor que tenta uma vez. Então, eu preciso ter uma definição, que eu vou tentar também continuar com aquele lead parado indefinidamente ali, também não é produtivo. Então, eu preciso ter um parâmetro, eu preciso ter uma definição de quando esse lead chegar, quantas vezes eu vou tentar contato com ele para gerar conexão e evoluir para a minha venda. Então, isso aqui é processo. Aqui eu dou um exemplo de, por exemplo, o lead chegou. No primeiro dia, eu vou mandar uma mensagem do WhatsApp e depois eu vou fazer uma ligação. E aí eu comecei a perceber que nos últimos anos está tendo um problema com ligação. Tem corretor que não gosta de ligar. Por quê? É porque a preferência dele é mensagem do WhatsApp. E aí ele quer aplicar a preferência dele à preferência do cliente. Gente, tem que ligar. Tem que colocar dentro do seu processo, fazer ligação. Assim, não é o que você quer, o que você acha que é melhor. Por exemplo, quem é 50 mais, prefere ligação. Na maioria das vezes, quase 100% prefere ligação do que mensagem do WhatsApp. Então, você tem que tentar vários canais, vários tipos de canais e dias diferentes com uma quantidade de tentativas. Aí, por exemplo, você tentou aqui, ó, uma ligação no primeiro dia, uma mensagem do WhatsApp, no segundo dia, novamente, uma ligação, WhatsApp, envio de e-mail, e no final, você pode fazer uma mensagem de finalização de atendimento. Eu tentei contato várias vezes, não consegui falar com você, então eu estou cancelando o atendimento. Aqui, você já finaliza o atendimento, porque você tentou 6 vezes, não conseguiu o contato, finaliza o atendimento por falta de conexão. Então, aqui é só um exemplo, né? De como você pode definir um processo. Eu não estou falando que isso aqui é uma receita de bolo que você vai seguir, você vai vender mais por causa disso. Não. Defina o seu processo, o que funciona melhor para você. Um exemplo que eu dou: tem lead que converte 3 horas da manhã. O corretor chega, manda mensagem e liga para ele de manhã. E aí depois ele desiste desse lead porque o lead não retornou. Será que ele ligou 3 horas da manhã? Será que não é porque ele trabalha de madrugada? E você está tentando ligar de manhã, ele está dormindo. Então, no primeiro dia, eu ligo no período da manhã, mando mensagem de manhã. No segundo dia, eu vou mudar, vou inverter. Eu vou tentar contato no período da tarde para eu conseguir encontrar essa pessoa. Então, tá vendo que dá para você aperfeiçoar um processo? Não é só tentar ligar, liguei 3 vezes, ninguém responde, o lead é ruim, os leads são desqualificados. Não, é muito mais profundo que isso, entendeu? Você ter esse processo, ter essa organização, ter essa clareza,
vai facilitar para você realmente entender que seu lead, depois disso tudo, não atendeu, realmente pode ser que o número esteja errado, pode ser uma outra situação. E não porque tentou uma, duas vezes, e aí esse cliente não atendeu, às vezes o lead você classifica ele como não qualificado. Talvez não é a realidade. Então, aqui é só um modelo para lead que entrou e você fez algumas tentativas de conexão. Então, tá vendo? Só na entrada do lead, olha o tanto de coisa que você pode fazer de estruturação de processo. Aqui na finalização, eu tenho um modelo aqui de mensagens de encerramento, de atendimento. Às vezes, o seu lead, ele está na correria do dia a dia e ele recebe algumas mensagens e ele prioriza algumas. E às vezes ele não te responde porque ele pensa, não, depois eu respondo ele. Depois eu respondo. E às vezes vai deixando você sem resposta. Quando você manda uma mensagem dessa daqui, depois de tentar várias vezes contato com ele, se ele realmente está interessado, ele te dá retorno. Então, não precisa ter medo de falar para o cliente que você está cancelando o atendimento dele. E se caso ele precisar, você vai estar à disposição. Então, aqui é uma mensagem de encerramento que pode te ajudar. E aqui é uma estrutura, né, de atendimento inicial. Um processo de atendimento inicial de início, meio e fim. Então, a gente também tem que evoluir para melhorar o meu processo. Eu preciso entender que o mercado imobiliário existe uma jornada de compra do cliente. Por que isso é importante? Eu preciso entender que nem todo mundo vai estar preparado para fechar negócio hoje. Tem clientes que estão no início da sua jornada de compra. Eu gosto de dar um exemplo, por exemplo, de um casal que a família vai aumentar. O Alex, meu sócio aqui, ele teve gêmeos recentemente. Ele já tinha um filho e, de repente, descobriu que a esposa estava grávida de gêmeos. Primeira coisa que ele pensou, ele falou, nossa, não vai caber esse tanto de gente aqui no apartamento, eu preciso mudar. Então, ali é o início da jornada dele. Ele despertou para a necessidade de que precisava de um apartamento maior para comportar toda a família, para poder receber os gêmeos. Então, aí agora o que ele precisa fazer? Ele vai vender o apartamento dele, ele vai começar a fazer pesquisa. Então, entender essa jornada faz diferença na qualidade do seu atendimento. Porque você não quer resolver só o seu problema de vender, você quer ajudar o seu cliente a escolher a melhor oportunidade para ele. Então, eu gosto de falar sobre a jornada do cliente para poder trazer essa consciência para o corretor e a gente sair dessa questão de lead bom ou lead ruim. Eu preciso entender a jornada, porque aí eu vou classificar esse cliente no momento certo dele. Como eu estava falando aqui do Alex, né? O Alex, quando ele descobriu que a esposa estava grávida, a primeira coisa que ele teve foi o reconhecimento. Eu preciso de um apartamento maior. E depois, as pessoas começam a ir para a consideração. Aonde que eu vou morar? Será que eu vou morar nesse mesmo bairro? Será que eu vou para um outro bairro? Será que eu vou morar em casa? Será que eu vou morar em apartamento? Então, aqui ele vai evoluindo pela jornada, né? Essa parte da consideração, ele começa a conversar com os amigos, ele vai no churrasco e fala que a esposa ficou grávida e agora ele precisa mudar porque a casa dele é pequena, e de repente ali tem um corretor. E aí esse corretor fala, opa, eu posso te ajudar. Então, ali ele começa a compartilhar e começa a amadurecer essa ideia. E aqui ele também começa a fazer a parte da avaliação, ele começa a ir para a internet, começa a fazer as pesquisas dele. Com as pesquisas, ele vai converter nas campanhas. E não sei se vocês já perceberam, quando você converte em um anúncio no Instagram, o Instagram vai entender que você está interessado naquele produto e vai mostrar mais produtos similares àquele. Então, se eu cliquei num produto aqui de Goiânia, aqui, por exemplo, varandas, converti na campanha, o algoritmo vai começar a mostrar outros produtos para mim, e eu vou converter em outros produtos. E aí vai ter o quê? 4, 5 corretores falando com esse lead. Então, o que vai fazer diferença nesse momento da avaliação, ele está no início da pesquisa, está falando com alguns corretores, de repente aquele que demorou um dia para entrar em contato com ele, ele nem responde ele mais,
Por isso é importante atender o cliente rápido, né? E dar atenção para ele. Mas ele está aqui, ele não firmou com nenhum corretor ainda, está no processo de avaliação, está tentando entender ali o que, que vai fazer mais sentido para ele, e aí depois ele vai para o processo de decisão. Essa parte de decisão é aqui que todo mundo quer atender. É onde, assim, na cabeça dos corretores, todos os leads tinham que ser esse aqui. Só que eu vou falar um segredo para vocês, não é, tá? Porque às vezes a gente acha que todo mundo vai chegar pronto. Porque se você pensa desse jeito, você tá, olha aqui para trás, essa jornada é a oportunidade de você conectar com o seu cliente e gerar valor para ele. E na hora que ele chegar aqui na decisão, pode vir um corretor com uma oportunidade para ele, ele vai pegar essa oportunidade e falar, ô fulano, olha aqui esse apartamento ali em tal lugar. Ele vai fechar com você, porque ele gerou confiança, você desde o início deu atenção para ele. Então, aqui é onde o corretor quer estar, mas aqui é onde é o momento mais difícil de você gerar conexão com ele. E aqui o pós-compra, né? Pós-compra, a partir do momento que o cliente fechou, aqui é a hora que o corretor não pode soltar a mão do cliente. E normalmente solta. Porque aí eu já estou com a minha comissão garantida e agora ele fica feliz para lá com o seu novo apartamento, eu fico feliz aqui com a minha comissão. Aqui é onde está o ouro. O ouro do mercado imobiliário está no pós-compra. Gerar relacionamento com o cliente depois que ele comprou é a melhor forma de você gerar lead qualificado, que é o lead de indicação. Ele passa toda a credibilidade dele para você, que atendeu ele bem, que ele tem confiança, e esse cliente vai vir com poucas objeções. Então, o corretor moderno, o corretor treinado, ele tem que trabalhar todas as etapas da jornada. É difícil, né? Porque eu preciso fechar, bater minha meta, eu preciso de comissão esse mês, eu preciso de 2 vendas, 3 vendas, então eu só quero lead de decisão. Mas eu olho isso como sementes. São sementes que estão sendo lançadas e elas vão germinar e elas vão dar frutos. Então, quem está aqui no reconhecimento, se eu atender ele bem, é uma semente que eu estou lançando no chão e eu estou cuidando dela, ela vai chegar no momento de decisão. Pode demorar 3 meses, 6 meses, 1 ano. Eu já vi aqui na Realiza, a gente, na hora que gera o relatório, eu já vi cliente que a primeira conversão dele foi 2 anos atrás, antes de fechar a venda. Então, é um investimento mesmo, é um investimento. Só que com o passar do tempo, se você começa hoje, o corretor que começa hoje, talvez ele vai ter dificuldade de fechar a venda nos primeiros meses. Mas se ele faz esse trabalho bem feito, com o passar do tempo, ele vai ter venda recorrente. Porque o trabalho que foi feito lá 3, 4 meses atrás, no início dessa jornada, ele vai começar a colher frutos disso. Então, olhem para a jornada do seu cliente. E aqui é o que eu falo, qual que é o lead cobiçado do corretor? Decisão. Eu quero lead que está em decisão. E quando não está em decisão, o que eu falo? Lead desqualificado. Esses leads são muito ruins. É o lead que não tem interesse, é só curioso, e provavelmente quem está lá em avaliação, ele é curioso mesmo. Mas quer dizer que ele não é qualificado? Não. Talvez ele é um lead morno, que ele vai demorar um pouco de tempo para amadurecer. A gente que trabalha, né, na Realiza com muito Minha Casa Minha Vida, às vezes tem cliente que nem, quando ele começa a pesquisa dele, ele nem sabe que precisa do valor da entrada. E ele precisa, de repente, no primeiro momento que ele vai atrás e pesquisa, ele se depara com essa necessidade, ele vai precisar de um tempo para poder conseguir fazer essa reserva, juntar o valor dessa entrada para fazer a aquisição do imóvel. Mas quer dizer que ele não é qualificado? Não, ele é qualificado, ele está interessado. Só que o momento de compra dele não está em decisão. Então, isso aqui, eu acredito muito que se você investir nesse processo de identificar qual é o momento do meu cliente, qual é o momento desse cliente, eu não vou queimar lead. E aqui eu acho que é onde entra o nosso ponto de melhoria. Lembra lá atrás que a gente viu a taxa de conversão no mercado imobiliário? 1%? Eu acho que o motivo é esse aqui, ó. É porque eu só quero lead que está em decisão.
Esse é o motivo da baixa taxa de conversão. Eu acredito muito nisso. Como que eu faço para aumentar a minha taxa de conversão e pelo menos chegar perto de concessionária? É trabalhar toda a jornada. É fazer investimento. Meu atendimento de qualidade é um investimento que eu estou fazendo para colher frutos lá na frente, para colher vendas lá na frente. Porque venda, gente, primeira coisa que venda ela é relacionamento. Se você pensa que só vai chegar lead de decisão, esse é o pensamento de. Eu respeito muito vendedores de loja de varejo, né? Casas Bahia, Magazine Luiza. Mas esse vendedor, ele é um vendedor que fica esperando o cliente chegar, e se o cliente quer aquela televisão, ele vai lá e tira o pedido para essa pessoa. O mercado imobiliário não é assim. O mercado imobiliário é feito de relacionamento. E relacionamento, quando você pega um lead que está ali ainda em reconhecimento, é uma oportunidade de você gerar valor para ele e criar relacionamento, e isso vai virar vendas lá na frente. Eu tenho certeza disso. Isso vai ser transformador no seu processo comercial. E aqui eu gosto de falar também do pós-venda, porque esse aqui é um complemento. O que você faz no seu pós-venda? Você tem clareza? Depois que você vendeu, você só manda lá para o Borella ou para o seu gestor, né? Tá aí, a venda tá aí. Dá os parabéns para o cliente e agora a responsabilidade é da Realiza. Né? Pensa comigo, aqui eu acredito muito que é onde está o ouro do mercado imobiliário. Se você já fez todo o trabalho, todo o esforço e gerou uma venda para esse cliente, é um momento da conquista dessa pessoa. Ela está muito feliz. Ela vai compartilhar com todos os seus amigos e parentes da sua conquista. E aí vai vir pessoas e vão perguntar para ela, mas como que funcionou? Como é que foi? Quem te atendeu? Aonde você comprou? É o momento dele fazer a indicação. E o que você tem feito? Eu pergunto, né? Você tem um processo claro de pós-venda? Eu não estou falando da Realiza ter esse processo. Você como corretor, o que você tem feito? Né? É a oportunidade de você gerar indicação. Né? Você pode gerar indicação através desse relacionamento de pós-venda. É um momento de alegria e você precisa gerar valor para o seu cliente. Né? Então, é uma oportunidade que você tem, e eu não estou falando só depois que vendeu, você mandar um presente, eu estou falando de uma relação a longo prazo, até mesmo de anos. Eu vou dar um exemplo aqui de um amigo, lá no início da pandemia, ele fez uma venda de um condomínio, um lote de condomínio, de um lead que veio do digital. Ele fechou a venda. Depois de 2 anos, esse mesmo né, cliente, que virou um cliente dele, ele queria vender para poder comprar, mudar de casa. Então, ele queria vender o lote e comprar uma casa. Então, olha só, aí depois que ele vendeu o lote, ele conseguiu ajudar o cliente a comprar a casa nova dele, e logo na sequência ele teve uma indicação desse cliente. Indicou para o irmão dele, para esse amigo meu, ajudar ele na compra de um apartamento. Então, olha só, um lead que veio do digital, ele conseguiu gerar outras 3 vendas, outros 3 negócios com esse cliente dele. Isso foi baseado em quê? Em relacionamento. Ele não só vendeu e largou esse cliente. Você vê que ele conseguiu um negócio depois de 2 anos que ele fez a primeira venda para ele. Só consegue fazer isso quem mantém relacionamento, quem mantém contato. E qual que é as oportunidades que a gente tem? Né? Você tem uma lista de fornecedores para indicar para o seu cliente? Por exemplo, decoração ou móveis planejados. Pessoas que você confia, que você pode indicar para o seu cliente. Isso é uma forma de gerar valor para ele. Uma coisa que eu gosto muito, e eu acho que são poucos os corretores que fazem. Por exemplo, o Varandas, aqui de Goiânia, quando lançou lá atrás, ele era um valor, né, Borella? Hoje, se a gente for olhar, quem comprou esse imóvel lá no lançamento, hoje teve uma valorização considerável desse imóvel. Menos de um ano, 18%. 18%. Olha que informação valiosa para compartilhar com o cliente. Eu posso fazer uma arte bonitinha e eu posso depois... Vamos supor que ele comprou no ano passado, de mim. Eu vou falar, oi, fulano, tudo bem? Quanto tempo que a gente não se fala?
eu queria compartilhar com você aqui uma informação que você vai gostar bastante. Lembra lá o imóvel que você comprou? Então, ele já teve uma valorização de 18% na tabela. Esse cara, ele vai ficar satisfeito. O que, que ele vai fazer com essa informação? Ele vai compartilhar com os amigos dele, que ele fez um bom negócio. E a chance disso gerar outras indicações. Outras pessoas vão querer fazer esse mesmo investimento que ele fez. Então, tá vendo Derlan, que dá. no churrasco com os amigos, eu falo assim, cara, comprei um negócio aqui, já ganhei dinheiro pra caramba. Eu, onde que é? Me Exato. fala aí, rapaz, me dá uma indicação aí. Me passa aí o contato, eu quero entender. Então, assim, você vê que não é difícil, né? Não é difícil gerar valor para o cliente. E eu não estou falando daquela coisa, ficar só. Sempre que você for falar com seu cliente, pense em como você pode gerar valor para ele. A mentalidade tem que ser essa. Não pode ser só uma conversa vazia, que na verdade, às vezes, o cara vai ficar bravo que está tomando tempo dele. Gera algum valor. Sempre que você for entrar em contato, gere algum valor. Lembre da data de aniversário, por exemplo, é uma coisa simples de fazer, mas não manda num dia não, alguma lembrancinha ou uma mensagem, manda um dia antes. Porque no dia ele já vai receber muitas mensagens, nem vai lembrar de você. Ele vai estar preocupado com a família dele que mandou a mensagem. Manda um dia antes, falando assim: ó, oi, fulano, tudo bem? Sei que amanhã é seu aniversário, eu já queria passar aqui para desejar feliz aniversário para você, que Deus abençoe. E eu vou mandar uma lembrancinha aí para você. É, manda um dia antes. Talvez ele não esperava isso. E é o que vai, de repente, ficar na memória dele. Então, é importante você ter formas. E aqui eu só estou dando alguns exemplos, né? Eu acho que vocês têm capacidade de pensar, vocês que estão no dia a dia com o cliente, vocês conseguem sentir, né, ter o feeling de saber o que é mais importante para ele, para construir esse relacionamento e gerar valor para ele. Né? Também você corre o risco de ter ele na sua lista e fazer disparo de mensagens não personalizadas quando tiver um lançamento. Né? Você só falar com ele quando tiver lançamento, você está tentando resolver o seu problema. A gente está falando aqui de ser uma evolução nesse atendimento, né? Que eu gere valor para ele, para que com esse valor gerado, essa percepção dele de que eu sou um corretor diferenciado, isso vai gerar novos negócios para mim. Então, eu acredito muito nessa parte do pós-venda, né? Você tem oportunidade de gerar valor para o seu cliente. Então, aqui eu falo que é a indicação. Eu gosto disso, lead de indicação. É o melhor lead que tem. Você vai ter na mão um cliente que não tem objeção. Porque todas as pessoas, quando elas vão comprar algo, ela tem ali uma certa insegurança. Eu não conheço esse vendedor, eu não conheço esse corretor. Então, essa confiança ela vai sendo construída, né, na forma como você faz o atendimento, na sua atenção, no seu tempo de resposta, quando ele está em dúvida com alguma coisa. Isso leva um certo tempo, né? Agora, quando vem a indicação, eu quando indico, eu estou passando a credibilidade minha eu estou falando para um amigo, ó, pode procurar lá o Borella, que ele vai conseguir te passar lá uma oportunidade muito boa desse lançamento do Varandas. Eu estou passando a minha credibilidade, ele vai chegar, porque eu já trabalhei com o Borella, comprei do Borella, ou da equipe do Borella. Então, eu já estou passando essa credibilidade, eu já andei, né, metade do caminho. Então, a indicação ela é fundamental para você ter vendas com um esforço muito menor do que esse lead que chega para você, que talvez você vai demorar 3, 6 meses para fazer essa venda. Então, basicamente é isso, pessoal. Processos de jornada de compra. Ter clareza do processo vai fazer diferença na qualidade do meu atendimento, vai fazer diferença em reconhecer em quem está preparado para o fechamento hoje, em quem não está preparado para fechar hoje, mas eu vou entender qual que é o momento de compra e eu vou ter um espaçamento maior de relacionamento e de contato com ele, mas eu não vou descartar esse lead. Então, isso vai fazer realmente ter uma transformação nas suas vendas. E a gente sai daquela questão de só lead bom e lead ruim. E uma coisa que eu falo, eu até comentei antes com o Borella, né, sobre o treinamento é muito importante, porque o treinamento traz para a gente
abre a nossa mente para algumas possibilidades que talvez a gente não estava enxergando, porque a gente, né, como se fosse, aqui a minha visão, ela não é 360. Às vezes eu estou tão focado aqui no meu dia a dia, na minha rotina, nos meus atendimentos, e eu preciso expandir meu conhecimento e as minhas possibilidades através do aprendizado, é através do treinamento, essa capacitação contínua. Corretor não adianta, corretor vai ter que aprender todo dia. Não adianta, essa é a rotina do corretor. E aí eu gosto muito dessa frase, né? Que se a gente continuar fazendo as mesmas coisas, né? Como é que a gente vai ter resultado diferente? Como que eu vou alcançar resultado diferente? Então eu preciso sempre estar aperfeiçoando. E como que eu aperfeiçoo? Primeiro eu preciso ter um processo. Eu preciso ter clareza do meu processo. Se eu tenho clareza e eu estou vendo que de repente alguma coisa não está funcionando bem, eu vou ajustar, eu vou melhorar. Ao invés de 3 dias tentando contato com o cliente, eu vou aumentar mais um dia. E aí eu vou, nossa, funcionou. Com 4 dias é melhor. Então, primeira coisa, eu preciso ter um processo, eu preciso ter uma clareza, eu preciso ter isso estruturado, porque só assim que eu vou conseguir enxergar quais são os meus pontos de melhoria. Se eu sou do tipo, ali da música do Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, vai ser difícil você saber enxergar o que você precisa melhorar. Vai ser muito difícil. E aí você vive de acordo com o que, né, o vento vai levando. O mercado tá bom? Opa, não estamos vendendo. O mercado está mais desafiador? O mercado imobiliário não é para mim. Às vezes eu acho que a questão não é aí. A questão é realmente a gente entender o que a gente precisa melhorar. E sempre vai ter o que melhorar. Né? Mesmo a gente que já tem já uma caminhada grande já no mercado imobiliário, eu sempre estou estudando, estou procurando me informar. A gente hoje, se a gente for olhar aqui a quantidade de corretores que a gente trabalha, juntando com o Realiza App, com as outras soluções que a gente tem, passa de 5.000 corretores. É muito corretor, é muito corretor. Então a gente precisa estar preparado, a gente precisa estar buscando conhecimento, entender do mercado, entender de processo, para poder estar compartilhando e que realmente você atinja vendas recorrentes, que eu acho que é isso que todo corretor quer e eu também entendo que precisa. Aqui é um pouquinho, foi bem rapidinho, tá, gente? Para a gente poder falar um pouquinho aqui, se vocês tiverem dúvida. Aqui é o meu Instagram, eu falo um pouquinho lá sobre o mercado imobiliário. Se vocês quiserem me seguir lá, eu trago notícias, atualizações do mercado imobiliário, falo um pouco sobre gestão de leads, atendimento, de processos. Então, eu fico aí à disposição, qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem me chamar lá também. E se vocês quiserem perguntar alguma coisa, eu estou aí aberto a perguntas. Vamos lá, vamos perguntar. Quem não quiser aparecer, pergunta no chat aí, pessoal. Ó, segue o Derlan, eu sigo ele lá no Instagram. É interessante, tem conteúdos bastante interessantes. Então, é bom a gente seguir profissionais que estão aí há 10, 15 anos na nossa frente, né? O Derlan, só um exemplo de aprender. Há 5 anos atrás, eu não sabia o que era inbound e outbound. Olha E eu aí. falei, caramba, o que é isso, cara? Eu preciso saber desse negócio aí. Se você não está conectado à rede, né, você está desatualizado. E aí você vai estar sempre o corretor de tomar sol, né, de ficar na tenda. Não estou falando que é ruim, não, gente. Está tudo certo. A gente vende também, né, na obra pirata, está tudo certo. Mas você não tem a opção de falar, não, eu sou um corretor digital, eu consigo, né, converter meus leads. Gente, processo, rotina, tarefa e liga de novo. Liga de novo, liga de novo, liga de novo. Por que vai ligar só uma vez? O cara pode estar com uma dor de barriga e não quer falar com ninguém, né? A gente tem processo na vida. Eu ligo hoje querendo comprar um apartamento, minha mulher fala, né? Não, nós não vamos comprar mais. Acabou. Eu não vou dar moral. Eu falei, não, deixa esse corretor para lá. É assim que funciona. Outra coisa, desculpa, envolvimento do corretor. Tem que envolver no processo, velho, né? Sabe, esse envolvimento é assim, ó. Eu, quando eu era adolescente, minha mãe falava assim: vai tomar banho, menino. Eu falei: não vou tomar, não. Vai, senão se apanha. Tá bom, mãe, eu vou. Eu entrava no banheiro, ligava o chuveiro, entendeu? Dava uma molhada no cabelo e saía. Então, o corretor que não tem envolvimento é mais ou menos isso. Vai ligar, vou sim, chefe, vou ligar, deixa comigo aqui. Aí o cara liga o chuveiro, molha a cabeça, velho, e sai, sem o banho completo, entendeu?
Mais ou menos isso. Envolvimento do gestor. Gestor, você tem que investir no seu corretor. Tem gestor me ouvindo aí? Faz um oi. Gestor, gerente de venda de equipe, você tem que envolver e treinar seu corretor. E se você não sabe, vai aprender para treinar. Porque quando a gente quer treinar alguém, a gente aprende treinando, né? Quantas vezes eu sabia mais ou menos, meu chefe, vai fazer isso, eu falei, não, daí que eu faço. Eu ia aprender para fazer, e com isso eu aprendia a lição, né? Outra coisa que eu notei aqui, Derlan, jornada de compra do cliente. Cara, é isso. Ninguém compra na primeira. Então, eu não precisaria de corretor, eu botava um site de venda, né? Chega lá, fala assim, embrulha o apartamento, manda entregar para mim. Nível, ó, eu gosto muito disso aqui. Você falou, jornada de compra é entender o nível de consciência do cliente. Eu trato muito disso. Isso. Totalmente inconsciente. Sabe aquele cara geladão que liga lá? Às vezes nem liga. Aparece para ele e fala assim: ah, deixa eu ver o que é isso aqui. Nem tá pensando em morar, mora com a mãe, mora com a sogra, tá certinho, puxadinho, não tem nem interesse. Ninguém cobrou dele, mas aí ele recebe. Esse cara demora muito, até a gente trazer ele para consciência. O segundo nível é o consciente do problema. Meu bem, minha mãe não quer a gente morando aqui em Puxadinho. Nós temos um problema, meu bem, nós temos que mudar. E aí começa como é que é lá? Como é que é? Consideração. O reconhecimento. Avaliação. Avaliei. Ah, cara, agora eu tô lascado, eu preciso mudar porque minha sogra não aceita eu aqui no puxadinho. O terceiro nível de consciência é nível da solução. Eu preciso de financiar. Eu não tenho dinheiro. Então, o meu financiamento é associativo, é Minha Casa Minha Vida, né? É esse que é o financiamento. Não tem outro. Então, quem que ele vai procurar? Quem ofereceu uma solução de financiamento para ele, se ele tiver nesse nível de consciência. O quarto nível é o produto. Cara, olha o Varandas, vai pertinho. Amor, tá saindo um prédio aqui, ó, na porta da nossa casa. Vamos ver aqui? Ele entra lá no site da Realiza, sabe tudo. Aí você manda um impulsionamento para ele e fala: eu já sei, eu conheço o produto. É o Varandas, né? É, eu sei, eu olhei lá. Tá bom, tô indo aí. E um outro que é topzera, que aí é o que todo mundo quer, é o cara da decisão lá, né? Ó, que É. tem, viu, gente? Tem corretor que o cara entra no stand e fala, eu quero esse prédio naquele andar, apartamento número tal, eu sei que a entrada é tanto tal. Esse é o cara totalmente consciente. Ele já passou na porta do Varandas várias vezes, não comprou por alguma coisa. Aí quando ele Às toma a vezes falou com decisão, os 3 corretores diferentes. exatamente. E aí chega aqui no corretor, o corretor fala assim: eu sou foda. O cara chegou aqui e eu vendi. Foda nada, velho. Você sofreu uma venda. O cara é É, totalmente consciente, né? É o que todo mundo quer, né? é. Ou o cara chegou, comprou. O cara nem entende, falou assim: amor, não sei, o cara chegou lá, comprou a comissão aqui, né? Lá em casa, né? Então, pessoal, eu anotei. Cara, reconhecimento, consideração, avaliação, decisão, pós-compra, bota isso na sua cabeça, para dessa ansiedade. Fica tomando frontal aí, tomando bolinha de ansiedade da venda, mas você não tá conduzindo o cara, não está educando ele, não está treinando, né? Vamos treinar o, É. o nosso cliente. Aí, E Oderlan, pode falar. quando a gente olha assim da perspectiva dessa jornada, eu acho que o papel do corretor é muito mais do que só vender. Ele tem um papel de consultor, né? Então ele vai ajudar o cliente a falar sobre financiamento. Na maioria das vezes o cliente não tem noção nenhuma sobre como que funciona. Então o corretor tem um papel fundamental nesse processo. E quando às vezes, né, quando a gente olha lá na apresentação aqui, naquelas 3 primeiras etapas, que o corretor costuma chamar de lead desqualificado, às vezes a oportunidade está ali. Por quê? Ali é o momento de você gerar valor para esse cliente, gerar confiança, para quando ele chegar no momento de decisão, ele não vai trocar você por outro corretor. Eu já cansei de ver corretor ficar batendo perna com o cliente e, às vezes, no 45 segundos tempo, ele fecha com outro corretor. Mas por que que isso acontece? Será que é culpa do cliente? Eu sei que às vezes é ruim isso, né? O cara andar, gastar gasolina e perde a venda, né? Só que talvez a gente tem que olhar para o nosso processo, para a gente. O que que eu fiz de errado? Eu não gerei conexão com esse cliente, eu não gerei valor para ele, confiança, porque se eu inicio lá do início, é a oportunidade de eu gerar valor, gerar confiança, para no momento de decisão eu não perder esse cliente
para um outro corretor que, como você falou lá, esbarrou na venda, né? A Sofreu venda a encontrou venda. ele, Sofreu. sofreu a venda. Então, eu acho que é uma oportunidade. Então, olhar da perspectiva da jornada é valorizar a profissão do corretor, que eu acho que cada vez mais o corretor tem que ser um consultor de negócio, entender de financiamento, porque isso é o que vai gerar confiança no cliente, que ele vai falar, nossa, esse cara aqui entende mesmo, ele não vai arriscar ir com outro, porque você já mostrou tudo para ele, o que ele precisa fazer, aonde que ele precisa ir. Então, é oportunidade. Ao invés de olhar como lead desqualificado e reclamar do marketing, não é porque a gente está no marketing aqui, não. Mas eu acho que é um trabalho feito a quatro mãos. Eu acho que é um trabalho feito a quatro mãos. Sim, tem coisas para melhorar. A gente sempre está preocupado ali junto com a Lud em melhorar essa geração de lead, todo o processo aqui do marketing. Mas não é só um lado que precisa melhorar. Eu acho que é um time, né? Um time, quando você pode ter o melhor atacante do mundo, mas se o meio de campo não está funcionando, não adianta, esse time não vai vencer. Então, para a gente vencer, eu acho que a gente tem que ter esse nível de consciência. Eu adoro o corretor que desiste na primeira ligação ou que não dá sequência e para lá na avaliação. E aí ele não chega na decisão. Sabe por quê? Porque eu adorava isso, porque o corretor vinha para mim. O cliente vinha para mim. O cliente. E aí era fácil demais. Ai, que delícia. Então não seja esse levantador de bola, seja o levantador, o meio de campo e o centroavante para fazer o gol, né? Eu vou trocar uma palavra que por muito tempo eu também definia que o corretor deveria ser um consultor. Aí eu, estudando, porque eu também fiz consultoria algumas vezes na minha vida, e a consultoria e a assessoria têm uma grande diferença. O Como consultor assessor, é então. aquele que vai lá, pega seu relógio para falar as horas para você. Depois ele vai embora. Agora, o assessor não. O assessor é aquele que está lá junto com você, explicando, fazendo, vai lá, pega, vai na prefeitura, entende, vai no cartório, te ajuda, tira o boleto para você lá na construtora, entendeu? Então, cara, eu acho que você tem que ser um assessor. Seja um Sim. assessor para assuntos de moradia do seu cliente. Aí o cliente vai te adorar, porque eu vou, não, meu corretor, vou contar um negócio para você rapidinho. Eu vendi um apartamento para um cara de um anúncio, eu estava no telefone, peguei o telefone e vendi para ele. Um cara que tem ele é fazendeiro lá em Ourilândia, no Pará. Aí vendi um apartamento para ele e ele falou assim para mim: Ó, vou comprar esse apartamento porque eu estou pagando muito hotel para vir em Goiânia e tal. Beleza. Aí um dia ele me ligou e falou assim: Ó, lá no meu apartamento, vai lá para mim ver se tem gás, porque parece que o gás lá tem que ligar, tem água, não sei como é que tá. Eu fui lá, peguei a chave, paguei o gás, mandei instalar, paguei água, paguei energia e tal, e mandei a conta para ele. Ele me pagou. Falei, ó, tá prontinho, chama Magno. Mandei, peguei uma faca de churrasco na gaúcha e mandei, e não gravei o meu nome lá, não. Eu gravei Magno. Ele nem nunca falei do meu nome, que era corretor de mão, não. Gravei Magno. Ele me mandou a faca, fazendo um churrasco, falou, ó, vem aqui na minha fazenda, né? E a faca tava Magno lá. Beleza. 4 meses depois ele me ligou e falou assim, ó, tô aqui nesse negócio de euro aqui perto da prefeitura de Goiânia aqui, tem uns apartamentos bons aqui, eu até disse aqui, vi. Falei, você viu? Não, mas olha esse apartamento para mim. Aí, um apartamento que eu vendi era 300 mil, esse apartamento era 1,5 milhão. Então, outra coisa. Ó, o Borella, eu comprei um colchão aí que eu tô indo para lá semana que vem. Vai lá para mim, recebe esse colchão lá. Lá vai eu lá, receber o colchão, botar o colchão no apartamento. Então, gente, eu sou assessor dele. Ele me liga até hoje. Você pagou a água? Ó, paga aí para mim. De vez em quando eu ainda tenho que socorrer ele aqui, que ele mora lá no Pará. Então, seja assessor. Esse cliente, o dia que ele for comprar outro imóvel em Goiânia, o que ele vai fazer? Aí ligava a mim. Mesmo eu não tendo executado hoje como corretor direto, mas ele vai ligar para mim. Entendeu? Então, gente, então seja um assessor. Bom demais. Tem pergunta aí? Vamos lá. Fala aí, Douglas. Tem escrito aí? Não? Não, o povo está tímido. Eu acho que está todo Não, mundo teve só tímido. comentários, né, falando da importância desse treinamento. Legal. Ó, importantíssimo, pois venda, cliente se sente importante, né? É isso, cara. É fazer o cliente o rei, né? Um comentário final. Gente, o Darlan falou lá, agora ela já fez isso lá, que ficava, né, guardando o telefone. Deixa eu te falar, eu sou mais antigo que isso.
Nós não tínhamos. Primeiras construtoras faziam o apartamento, vendia ele pronto. Não vendia na planta. Certo? E não tinha lista de prospecção, não tinha lead, não tinha nada. Sabe qual que era o meu lead? Lista É, telefônica, meu amigo, Listel. lista. Pensa num trem É, bacana. Eu sei o endereço do legal. cara, sei o telefone dele, sei o nome dele completo, Páginas amarelas. páginas amarelas. Ainda Tem muita sei, gente que não sabe, porque eu acho que tá aqui, não sabe o que que é não isso, não. sabe. Eu ainda sei onde ele mora. Então eu classifico ele pelo lugar que ele mora, a renda. O que que eu ia oferecer para ele? Pensa, corretor meu chegava, chefe, não tem cliente? Falei, tem, peraí aqui, ó, lista amarela, bora. Começa aí no setor Bueno, da rua 1 até a rua 2022. Então, Lead pessoal, qualificado. lead qualificado, velho, eu sabia tudo, né? Então, É, Derlan, bom demais. Pessoal, mais alguma coisa? Edinardo, pessoal que trabalha com as equipes online aí, tem alguma dúvida? Gestor quer perguntar, né? Eu acho que o aproveitamento de lead tem que vir acompanhado das ações que transformam os prospects, os leads em clientes. Então, sem ação, né? E aí eu vou remendar uma frase que você falou, eu sou mais duro um pouquinho. Pô, meu, se você continuar fazendo o que você está fazendo, você vai ganhar o que você está ganhando. O Derlan é diplomático, né? Falou, não, se a gente não fizer, escreveu uma frase linda lá. Bicho, não tem jeito não, velho. Se você continuar ligando o tanto de ligação por dia que você está fazendo, visitando o tanto de cliente, você vai vender o tanto que você está vendendo. Então, o que você vai fazer com o barro que leva seu nome? Vai ficar aí, chiquinho, para sempre? Não, Francisco Borella, o cara que mais vende na Realiza, né? É isso, ganhar o pódio, ganhar o prêmio, primeiro lugar de vendas, né? O cara que nunca te viu fala, cara, você vende pra caramba, parabéns. Então, vamos mudar, gente, vamos mudar, tá na época, nós temos produto, Realiza tá botando para jambrar aí, tem muita coisa para 2025, né? E depois eu quero trazer o Tomás de novo para falar para a gente o que tem de bom em 2025. Mas assim, Daniel, foi muito bom. Já fica aberta a próxima. Você fala muito bem, tem experiência, conhece, né? E está com a gente, né? A gente da gente. Sabe o que eu gosto de dar treinamento? Eu dou treinamento de vendas e eu já participei de vendas. Tem uhum. gente que vai no chat GPT, monta um treinamento sem nunca ter assinado um contrato de venda. Entendeu? Não, então é igual você, o cara dá treinamento de marketing, cara, ele nunca viveu. Ah, para, É. né? Prova social, autoridade. Precisamos É, disso. hoje em dia tem muita gente vendendo facilidade na internet que não vivenciou e é fácil, né? É como se fosse o consultor, como você disse. Vai lá, Exatamente. cobra aí alguns milhares de reais num curso que parece que o corretor vai sair de lá ganhando 50 mil por mês. E uma coisa que Aham, eu falo que o mercado imobiliário não é tão simples assim. Tem que suar a camisa, tem que trabalhar. E eu acho que é melhor aprender com quem está no front, né? Quem está no dia a exato. dia, com as experiências e sem vender facilidade. Porque achar que vai pagar caro num curso, às vezes está comprando um cara que nunca Nunca viveu foi. ali, né, no dia a Eu tenho dia. exemplo. Eu recebo convite aqui de corretor meu que virou, sei lá, esses coach, que eu nunca assinei uma venda dele. Na minha vida, eu tenho 20 anos de corretagem, de gerente, de supervisor, de diretor. Eu nunca assinei um contrato desse cara. Tem alguma coisa errada, velho. É, Pode dar coisa para vendedor, mas para corretor de imóveis? Não, isso não funciona, não. Mas, assim, muito bom. Abraço aí para a turma da Bambu, que nos atende bem. Gente, pensa no aplicativo. O app da Realize é muito bom, simples, tranquilo. E o Imobilide da Bambu também é muito bom, viu, gente? É um funil de vendas, é um CRMzinho simples, bacana, entendeu? Se você, gestor aí, ousar a fazer uma gestão de lead independente dos leads que você recebe da Realiza, que, né, esse aí é o nosso institucional, você pode fazer a sua gestão com a sua equipe, compra aí, ó, o Imobility. É bacaninha, viu? É bem simples. Fala com o Derlan e com o Alex e que baratinho, é baratinho também, bem baratinho. acessível. Não, é baratinho. Cara, e funciona, velho. Não tem que ficar digitando qual a frequência cardíaca, qual o número do calçado do cliente, sabe? Tem uns um CRM que eu vou te contar. Falta pedir os É, últimos exames de saúde do cliente. É um saco. Não, Imobility é top. Valeu, pessoal. Valeu, Derlan. obrigado, viu? Douglas Preciso, Dinar está sempre aí com a gente.
Obrigado. Valeu, Darlan. Obrigado aí, cara. Até a Valeu próxima. demais. E precisando, eu estou aí, à disposição. Isso. Não, nós vamos agendar de novo. Até a próxima aí. Te vejo no próximo. Valeu, pessoal.